Círculos fantasmagóricos estão deixando os cientistas perplexos. Babel Corybalski Escape. Felipe Miranda um dia atrás, atualizado, 4 de dezembro de 2020. Em setembro de 2019, a astrônoma Anna Kapinska demonstrou, em uma apresentação, algumas coisas interessantes, beirando o peculiar, que ela encontrou. Um dos mais intrigantes era um objeto que ela chamou de WTF. Dentre todos os objetos no meio dos dados de rádio que não se encaixavam em nenhuma classificação da astronomia, esse era um dos mais assustadores. Por isso os chamaram de círculos fantasmagóricos. O professor Ray Norris, da Western Sydney University, na Austrália, escreveu ao T-Conversation um pouco sobre esses círculos, compilando alguns dados e a linha temporal. Então, ele explica, no texto, um pouco do motivo pelo qual os astrônomos animaram-se tanto com esses tais círculos fantasmagóricos. Eles já descartaram todas as possibilidades para os sinais de rádio. O periódico Publications of the Astronomical Society of Australia aceitou um artigo deles para publicação em breve. No artigo, já disponível como preprint no arquivo, eles descartam as possibilidades e concluem que os círculos fantasmagóricos não se parecem com nada já catalogado. Novos fantasmas. Apenas alguns dias após o primeiro WTF encontrado por Kapinska, outro astrônomo, Emil Lenk, encontrou um segundo quando se aventurava em meio a dados radioastronômicos. Dessa vez, era ainda mais assustador, conforme as palavras de Norris. Kapinska e Lenk, então, vasculharam juntos mais dados. Recentemente, o telescópio australiano ASCAP, Australian Square Kilometre Array Pathfinder, fez um grande levantamento do céu. Com os dados, os astrônomos responsáveis criaram o Evolutionary Map of the Universe, EMU. Esse mapa, então, carrega diversos detalhes dos céus profundos. O ASCAP enxerga objetos bastante difusos, então era perfeito para encontrar mais desses círculos fantasmagóricos. Mais informações. Fósseis do primeiro animal do planeta na verdade eram algas, diz estudo. EUA aprova primeiro medicamento para tratar a doença progeria. Esqueleto de baleia descoberto na Tailândia. Dietas sem carne podem aumentar o risco de fraturas ósseas, diz estudo. Antenas do ASCAP. Xiro. Em 2017, o próprio Norris publicou um artigo no periódico Nature Astronomia onde tentava prever alguns dos avanços que o ASCAP traria a partir de então. Na época ele mesmo chamou esses supostos objetos estranhos de WTF. Anna Kapinska, sua amiga, nomeou os objetos fantasmagóricos assim por isso. Mas Norris diz que não esperava que as descobertas surgissem tão rápido. Nos dias de hoje, as filtragens de dados astronômicos são feitas, predominantemente, utilizando programas de computador, pois é muito mais eficiente do que uma filtragem manual. Mas leva tempo até você treinar um programa de machine learning o suficiente para encontrar coisas tão disruptivas. Mas além de Kapinska encontrar os círculos fantasmagóricos tão rápido, ela o fez manualmente, à moda antiga, surpreendendo a todos. Filtrar tantos dados à mão é difícil pois não somos scanners. O ser humano é bom em criatividade, e é muito melhor fazendo um programa que faça trabalhos repetitivos por ele do que realmente fazer os trabalhos repetitivos. E eles não pararam de buscar. Encontraram vários outros, também manualmente. O que são os círculos fantasmagóricos? Os cientistas apelidaram os objetos, enfim, com um nome mais científico do que WTF. Agora, eles chamam os círculos fantasmagóricos de WORKS, sigla em inglês para círculos estranhos de rádio. Eles são tão fantasmagóricos e estranhos pois são invisíveis em outros comprimentos de onda. Os astrônomos não veem nada quando apontam telescópios ópticos para essa região. Acredita-se que sejam emissões causadas por nuvens de elétrons, mas os astrônomos ainda não sabem por que não enxergam nada na luz visível. Só que quando um cientista vê algo inexplicável, ele não se sente mal. Na verdade, um cientista se anima, afinal, se não houvesse mais nada para explicar, não haveria emprego para os cientistas. Agora, então, inicia-se o momento em que diversos pesquisadores pelo mundo lançam suas hipóteses para explicar os WORKS. Norris disse que alguns cientistas russos pensaram até mesmo tratar-se de gargantas de buracos de minhoca. Os buracos de minhoca são distorções do espaço que ligam dois pontos diferentes. É um atalho, uma espécie de beco espacial. Mas seja o que for,
Apenas o tempo e a paciência trarão novos detalhes sobre os orcs. Com informações de T Conversation. WTF. Círculos fantasmagóricos recém-descobertos no céu não podem ser explicados pelas teorias atuais, e os astrônomos estão entusiasmados. 1 graus de dezembro de 2020, 22h21 EST. Rhino-Riz, Western Sydney University. Em setembro de 2019, minha colega Ana Kapinska fez uma apresentação mostrando objetos interessantes que ela encontrou enquanto navegava em nossos novos dados radioastronômicos. Ela começou a notar formas muito estranhas que ela não conseguia se encaixar facilmente em qualquer tipo de objeto conhecido. Entre eles, rotulados por Ana como WTF, era a imagem de um círculo fantasmagórico de emissão de rádio, pairando no espaço como um anel de fumaça cósmica. Nenhum de nós jamais tinha visto algo assim antes e não tínhamos ideia do que era. Alguns dias depois, nosso colega Emil Lenk encontrou um segundo, ainda mais assustador do que o de Ana. O fantasmagórico Orc-1, fuso azul-verde, em um cenário de galáxias em comprimentos de onda ópticos. Há uma galáxia laranja no centro do ORC, mas não sabemos se é parte do ORC ou apenas uma coincidência casual. Imagem de Babel Korybowski, com base em dados ASCAP, com a imagem óptica do Dark Energy Survey, https://www.darkenergysurvey.org, fornecido pelo autor. Ana e Emil estiveram examinando as novas imagens de nossas observações piloto para o projeto Mapa Evolucionário do Universo, EMU, feito com o revolucionário telescópio Australian Quarry Kilometer Array Pathfinder, ASCAP, da XIRO. A EMU planeja sondar corajosamente partes do universo onde nenhum telescópio jamais esteve. Isso pode ser feito porque o ASCAP pode pesquisar grandes áreas do céu muito rapidamente, sondando a uma profundidade anteriormente alcançada apenas em pequenas áreas do céu e sendo especialmente sensível a objetos difusos e difusos como esses. Eu previ alguns anos atrás que essa exploração do desconhecido provavelmente faria descobertas inesperadas, que chamei de WTFs. Mas nenhum de nós esperava descobrir algo tão inesperado, tão rapidamente. Por causa dos enormes volumes de dados, eu esperava que as descobertas fossem feitas usando aprendizado de máquina. Mas essas descobertas foram feitas com os bons olhos da moda antiga. Leia mais. Espere o inesperado do Beyond Big Data na radioastronomia. Orcs de caça. Nossa equipe pesquisou o resto dos dados a olho nu e encontramos mais algumas das bolhas redondas misteriosas. Nós os apelidamos de orcs, que significa círculos de rádio estranhos. Mas a grande questão, claro, é, o que são eles? A princípio, suspeitamos de um artefato de imagem, talvez gerado por um erro de software. Mas logo confirmamos que eles são reais, usando outros radiotelescópios. Ainda não temos ideia de quão grandes ou distantes eles são. Eles podem ser objetos em nossa galáxia, talvez alguns anos-luz de diâmetro, ou podem estar distantes no universo e talvez milhões de anos-luz de diâmetro. Quando olhamos as imagens tiradas com telescópios ópticos na posição de orcs, não vemos nada. Os anéis de emissão de rádio são provavelmente causados por nuvens de elétrons, mas por que não vemos nada nos comprimentos de onda visíveis da luz? Não sabemos, mas encontrar um quebra-cabeça como esse é o sonho de todo astrônomo. Leia mais. O Australian Quarry Kilometer Array Pathfinder finalmente chega à rodovia de Big Data. Nós sabemos o que eles não são. Excluímos várias possibilidades para o que os orcs podem ser. Eles poderiam ser remanescentes de supernovas, as nuvens de detritos deixados para trás quando uma estrela em nossa galáxia explode. Não. Elas estão longe da maioria das estrelas da Via Láctea e são muitas. Eles poderiam ser os anéis de emissão de rádio às vezes vistos em galáxias passando por intensas explosões de formação de estrelas. Novamente, não. Não vemos nenhuma galáxia subjacente que hospedaria a formação estelar. Seriam eles os lóbulos gigantes de emissão de rádio que vemos em galáxias de rádio, causados por jatos de elétrons saindo dos arredores de um buraco negro supermassivo? Provavelmente não, porque os orcs são distintamente circulares, ao contrário das nuvens emaranhadas que vemos em galáxias de rádio. Eles poderiam ser anéis de Einstein, nos quais ondas de rádio de uma galáxia distante estão sendo dobradas em um círculo pelo campo gravitacional de um aglomerado de galáxias. Ainda não. Orcs são muito simétricos e não vemos um cluster em seu centro. Um verdadeiro mistério.
Em nosso artigo sobre Orcs, que será publicado no Publications of the Astronomical Society of Australia, examinamos todas as possibilidades e concluímos que essas bolhas enigmáticas não se parecem com nada que já conhecemos. Portanto, precisamos explorar coisas que podem existir, mas ainda não foram observadas, como uma vasta onda de choque de alguma explosão em uma galáxia distante. Essas explosões podem ter algo a ver com rajadas de rádio rápidas ou as colisões de estrelas de nêutrons e buracos negros que geram ondas gravitacionais. Leia mais: como descobrimos a localização de uma explosão rápida de rádio em uma galáxia muito, muito distante. Ou talvez sejam algo totalmente diferente. 2 cientistas russos chegaram a sugerir que orcs podem ser as gargantas de buracos de minhoca no espaço-tempo. Do punhado que encontramos até agora, estimamos que haja cerca de 1000 orcs no céu. Meu colega Babel Korybalski observa que a busca agora começou, com telescópios ao redor do mundo, para encontrar mais orcs e entender sua causa. É um trabalho complicado, porque os ORCS são muito tênues e difíceis de encontrar. Nossa equipe está fazendo um brainstorming de todas essas ideias e muito mais, esperando pelo momento eureka em que um de nós, ou talvez outra pessoa, de repente tem um lampejo de inspiração que resolverá o quebra-cabeça. É um momento emocionante para nós. A maior parte das pesquisas astronômicas visa refinar nosso conhecimento do universo ou testar teorias. Muito raramente temos o desafio de tropeçar em um novo tipo de objeto que ninguém viu antes e tentar descobrir o que é. É um fenômeno completamente novo ou algo que já conhecemos, mas visto de uma maneira estranha. E se realmente for completamente novo, como isso muda nossa compreensão do universo? Assista a esse espaço. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.